Então, irmãos, vamos estar lendo o Salmo 119, verso 25 e o verso 28. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a sua palavra. Verso 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu peguei aqui duas palavras dos dois versos para a gente trabalhar aqui esse tema, vivifica-me e fortalece-me. Vivifica-me e fortalece, clama, suplica o salmista a Deus. Vivifica-me, fortalece-me. O Salmo 119, este gigante, o mais longo entre os salmos, com 176 versos, mostra, nesse salmo, o salmista mostra o prazer, os benefícios, as qualidades, o poder, a beleza, a vida que é a palavra de Deus. Palavra de Deus, decretos, mandamentos que são citados nesse salmo como sendo a Bíblia Sagrada. Um comentário coloca em destaque, quando ele começa a falar sobre o Salmo 119, e ele coloca como destaque, diz, a joia rica e preciosa da palavra de Deus. Todo salmo está voltado para os efeitos benditos da palavra de Deus em nossa vida. Os efeitos benditos da palavra de Deus em nossa vida. Então, vendo aí os versículos que lemos, temos três situações na vida do salmista que nos ensinam. A gente, através desses dois versos, a gente vê três situações que o próprio salmista, na realidade da sua vida, ele, inspirado por Deus, ele ali traz esses três ensinos para nós. A minha alma está pegada ao pó, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Primeiro ensino, tristeza. Segundo ensino, vivifica-me, fortalece-me. O salmista, ele vai a Deus em oração, vivifica-me, fortalece-me. Terceiro ensino, segundo a sua palavra, vivifica-me segundo a sua palavra, fortalece-me segundo a sua palavra. Tudo ele depende da palavra de Deus, ou seja, tudo ele depende de Deus. Então, primeira coisa, a tristeza. A minha alma está apegada ao pó. Essa palavra apegada ao pó também apegada à terra seca, apegada ao entulho. A minha alma está apegada ao pó. Aí por isso que ele diz logo em seguida, vivifica-me. Porque se a minha alma está apegada ao pó, à terra seca, eu preciso sair, eu preciso de terra fértil, eu preciso de vida. A minha alma está apegada ao pó. A minha alma de tristeza verte lágrimas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, diz o salmista. Então a primeira coisa aí que ele ensina na realidade da sua vida é a tristeza. Ele também, em alguns momentos de sua vida, se sentiu triste, assim como nós também nos sentimos tristeza. Tristeza é aquilo que todos nós sentimos uma hora ou outra na vida. Às vezes em doses pequenas, outras vezes em doses grandes, rasas ou profundas. Depende da tristeza, ela passa rápido. Depende da tristeza, não passa rápido. Ela permanece por algum tempo em nossa vida e até piorando, tristeza sobre tristeza. Por exemplo, a gente sente tristeza por vários motivos. Uma tristeza por ouvir o não, né? A gente
muitas vezes está esperando ouvir um sim sobre algumas situações, algumas coisas que estamos querendo. A gente quer ouvir um sim, mas de repente a gente ouve um não. Então bate aquela tristeza no coração, uma tristeza por ser desprezado, por perder um amigo, por perder um familiar, por perder um animal de estimação. Quantas vezes já vimos um jovem, uma criança ou uma família mesmo que tem tanto apego por um animal de estimação e perde aquele animal de estimação. Quando perdemos um bem material, sentimos tristeza. Quando vemos um irmão caindo em pecado, ou a gente sente tristeza. Enfermidades, ouvimos, por exemplo, experiência própria, tá? Lá atrás, na minha juventude, quando namorava, e de repente você vai num belo domingo à tarde ou num sábado à tarde se encontrar com a sua namorada, e de repente a sua namorada chega para você e diz: a partir de hoje eu não quero mais nada com você. Aí você sai ali já chorando pelo seu coração, dentro do coração, mas como se não tivesse acontecendo nada. Então vem aquela tristeza. E são outras tristezas pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Tristeza de descobrir que estamos errados em ideias, conceitos, que durante um bom tempo da nossa vida tivemos aqueles conceitos e ideias como verdades ou como a coisa certa, e de repente a gente é ensinado pela Bíblia ou por outra pessoa que nós estávamos errados. Nós sentimos tristezas às vezes pela igreja, pela decisão, pelos governantes e assim por diante. Tristeza por problemas gerais e por problemas pessoais. Por exemplo, a gente vê Jacó, ele um dia chega os seus filhos e dizem para ele, trazendo um trapo na mão, dizendo para o seu pai: os animais mataram o seu filho José. Aquilo nós sabemos pela Bíblia que eles estavam mentindo, porque eles tinham vendido José como escravo. Mas eles trouxeram essa notícia ao seu pai, dizendo que José havia sido morto por um animal. E olha só a tristeza de Jacó. Diz o texto de Gênesis capítulo 37. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Aí os filhos vieram para estar consolando o pai, e recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E aí aquele lamento, aquela tristeza durou por muito tempo no coração de Jacó. Outro exemplo de tristeza é ali no livro de Neemias. Neemias estava ali como copeiro do rei, e de repente um dos seus irmãos chega para ele, e aí ele pergunta sobre como estava aquele povo que ficou lá em Jerusalém, que não foram levados para o cativeiro. E Neemias pergunta, e ele diz o seguinte, o seu irmão diz o seguinte: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Aí Neemias, ouvindo aquilo, diz o texto: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias ali se entristeceu profundamente por ouvir aquela notícia sobre como estavam os seus
a sua nação, a sua cidade, os muros, as portas queimadas. Ele lamentou e chorou por alguns dias. E depois de um tempo, quando ele entra na presença do rei como copeiro, o próprio rei chega para Neemias e diz o seguinte: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, né? Se não estás fisicamente doente, diz o rei, tem de ser tristeza do coração. Então Neemias estava triste pela situação, as informações que chegaram a ele. O profeta Jeremias, no capítulo 8, a dor do profeta por causa da ruína do povo, ele diz: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece por dentro de mim. O Senhor Jesus Cristo, falando com os seus discípulos sobre a sua ida para o Pai, diz o texto de João 16: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. O apóstolo Paulo, pela incredulidade dos judeus, olha só o que o apóstolo Paulo, ele diz, relata em Romanos capítulo 9: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O apóstolo Paulo estava triste porque o próprio povo dele, os judeus, não estavam recebendo o evangelho, não estavam crendo no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O salmista lhe diz: a minha alma está apegada ao pó, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Então todos nós, uma hora ou outra, de uma dimensão ou de uma situação mais, com uma intensidade maior ou menor, nós iremos, ou alguns que estão me ouvindo nesta hora, estão tristes, na sua alma está chorando. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, quando a tristeza nos fere, quando a minha alma verte lágrimas, me sinto prostrado no pó, quando a minha alma está nessa situação, o que fazer? Que direção tomar? Qual tem sido o seu escape? Qual tem sido o meu escape nesta situação de tristeza? Qual tem sido a sua atitude? O que a palavra de Deus nos ensina? O que o salmista fez aqui, depois relata para nós, inspirado por Deus, para que possamos aprender. É hora de buscarmos a Deus, é hora de buscarmos a restauração, o reavivamento, é hora de buscarmos o perdão, porque a maioria dos motivos destas tristezas que sentimos é pecado. Então precisamos buscar o perdão de Deus, precisamos liberar perdão, precisamos buscar a direção de Deus. Como está o seu coração? E se você passar por essa situação de tristeza da alma, o choro da alma, o que você deve fazer? Aí entramos no segundo ponto, na segunda realidade aqui do salmista, que ele nos ensina. É hora de buscarmos aquele que pode nos socorrer. É hora de buscarmos aquele que pode nos vivificar verdadeiramente. É hora de buscarmos aquele que pode nos fortalecer. É hora de buscarmos aquele que pode nos consolar verdadeiramente. Então, o salmista, ele diz assim: a minha alma sim está triste, está chorando, mas ele diz a Deus: vivifica-me, fortalece-me. Ele clama a Deus em oração. Então, a segunda realidade aí do salmista que ele nos ensina, além da tristeza, então, no caso, eu estou triste, o que devo fazer? Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que pode nos vivificar, nos fortalecer, nos consolar e nos renovar. Muitas pessoas e muitos crentes têm nesta hora de tristeza, de angústia, buscado forças,
buscado consolo, buscado indo em direção, nesta hora, para dentro de si próprio, buscado em você próprio a mudança, o consolo, ou em palavras positivas, ou buscado em outras pessoas, ou em programas e rituais religiosos e até rituais supersticiosos. E muitos têm ensinado isso nos seus púlpitos de igrejas que se denominam evangélicas, ensinado que o poder para a solução da sua tristeza, dos seus problemas, a resposta está dentro de você mesmo. Aí, o que acontece é o que temos visto. É tristeza sobre tristeza. É você colocar o band-aid sobre um ferimento que necessita de cuidados maiores. É você passar maquiagem ali nas situações. Depois acontece tristeza em cima de tristeza. Nós não podemos consolar-nos a nós mesmos. A vida, a força, a consolação, a alegria verdadeira está em Deus. Está em Deus, o Criador, o sustentador, aquele que, como nos diz, nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança por Ele. Então, tudo isso está em Deus, não está em mim. Por isso o salmista ora a quem pode dar o alívio, a quem pode vivificar, a quem pode dar a força. Vivifica-me, fortalece-me, Deus. Não está em mim, nós estamos buscando um lugar errado. A oração, nesse clamor, precisa ser a Deus. O nosso catecismo pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E ele responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A satisfação, o fim do homem, a satisfação dele está em Deus, não está em si próprio e nem na criatura, está no Criador, em Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 11, porque dele, Deus, por meio dele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. Se é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não está em mim, não está na criação, está em Deus a vida, está em Deus a força, está em Deus a alegria, a consolação, o poder de mudança. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Experimente fazer tudo para a glória de Deus, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, e você vai ver essas tristezas se transformando em alegria. Você vai ver o sentido da vida. O Salmo 73 nos diz: tu me guias com o teu conselho. Observe, não é com o meu conselho, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Ele pergunta. Não há outro em quem eu me compraza, diz o salmista. Não há outro em quem eu me compraza, não há outro em quem eu tenha prazer, não há outro em quem eu possa estar realmente alegre na terra. Vou repetir o Salmo 73, verso 24 a 26. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O meu prazer está em Deus, mas, como eu disse, muitos têm buscado em si próprios, nas coisas, nas superstições e nos rituais religiosos,
que estão acontecendo mesmo dentro de igrejas evangélicas. Cuidado, cuidado. É necessário reconhecermos a nossa absoluta limitação e recorrermos a Deus, como o salmista. Vivifica-me, fortalece-me, a minha alma está apegada ao pó, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Então ele vai àquele que pode estar trazendo vida e estar consolando, fortalecendo. Vivifica-me, fortalece-me. Então, o que fazer, meu irmão e minha irmã? O salmista orou àquele que pode trazer vida e fortalecer, aquele que pode tudo, aquele que conhece tudo e faz segundo a sua vontade, os seus propósitos para a sua glória. Só Deus pode nos dar a vida, saciar a nossa sede, perdoar os nossos pecados, mostrar, através das suas promessas, um futuro na sua presença gloriosa, para caminharmos no presente, cheios de esperança, apesar das tristezas que vamos enfrentar. Vou repetir: só Deus pode nos dar a vida, só Deus pode saciar a nossa sede, só Deus pode perdoar os nossos pecados e mostrar, através das suas promessas, um futuro na sua presença gloriosa, para caminharmos no presente, cheios de esperança, apesar das tristezas que vamos enfrentar. Apesar das tristezas que vamos enfrentar. A minha alma está na tristeza, cheia de lágrimas, mas fortalece-me, vivifica-me, Senhor. Neemias, ele ali, depois que ele ouviu aquela notícia que entristeceu o seu coração, diz o texto, em Neemias capítulo 1, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Então, o povo de Deus, o salmista, Neemias, a realidade da tristeza está presente em nossas vidas, mas o povo de Deus, na sua tristeza, deve buscar aquele que tem vida, aquele que fortalece, aquele que consola e que sabe todas as coisas, o nosso Deus que está nos céus. O Salmo ainda 119, no versículo 2, vai dizer assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, guardam as suas palavras, e o buscam de todo o coração, buscam por meio da oração, da leitura da palavra de Deus. Bem-aventurados são. O Salmo 119, verso 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Em oração, o salmista pede a Deus: Senhor, não me deixes fugir dos teus mandamentos. É a Ele que o salmista está clamando, orando. Diz o Salmo, eu vou ler aqui alguns versos do Salmo 119, 33, ensina-me, Senhor, olha, vivifica-me segundo a tua palavra, fortalece-me segundo a sua palavra. Em oração, o salmista está clamando ao Senhor: ensina-me, Senhor, ele está dizendo. No verso 34, dá-me entendimento, Senhor, eu preciso de entendimento, sabedoria que vem do Senhor. Guia-me, no verso 35 ele vai dizer. No verso 37 ele diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Olha, ele está pedindo para que o Senhor afaste os olhos dele mesmo, da vaidade que está em seu coração. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Isso tudo é oração a Deus, pedindo, sabendo que Deus que pode fazer todas as coisas. E outro exemplo do Salmo 51, bem conhecido dos irmãos, Salmo de Davi, ele diz: compadece-te de mim,
apaga as minhas transgressões, pedindo perdão a Deus, lava-me completamente, me purifica dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. E no verso 8 do capítulo 51, faze-me ouvir júbilo de alegria, né? Não dá, parecido, vivifica-me, fortalece, faze-me ouvir júbilo de alegria. Eu preciso ouvir, a minha alma precisa, para que exultem os ossos que tu esmagastes. E por fim, o capítulo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, Davi no Salmo 51, e a exemplo do Salmo 119, que o salmista diz, vai em oração a Deus, vivifica-me, fortalece-me. Aqui no Salmo 51, Davi diz para a gente ir em oração a Deus com um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, que Deus não desprezará. As necessidades reais do ser humano para a vida verdadeira, o ser humano perdeu por causa do seu pecado. Por causa do pecado, nós nos separamos do Criador, da fonte da vida. Então, por isso, estamos aí afundados nas lamas das tristezas dos pecados, ou dos relacionamentos e tudo mais. Por isso, o reavivamento, o sentido real da existência, não vem da terra, não vem do material, não vem da carne, mas necessita de uma intervenção soberana que só se encontra no Deus, o Pai que está nos céus. Só se encontra essa intervenção soberana no Espírito Santo, agindo extraordinariamente em nosso coração. Só se encontra em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, que Ele é o pão que desceu do céu, que Jesus é a ressurreição, que Jesus é o Deus presente entre nós. Diz Hebreus capítulo 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que é Deus e que se fez carne e que Ele se compadece de nós, porque Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Isaías capítulo 9, verso 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a fonte da vida, é a fonte da paz, é a fonte do poder, é a fonte da sabedoria, é a força que precisamos para as nossas tristezas, para o perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 1. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, recebeu todas as tristezas da separação de Deus, para que nós possamos viver em alegria, em comunhão com Deus e com o nosso próximo, dependendo dele em todas as coisas. A minha alma está apegada ao pó,
vivifica-me. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me. O salmista orava a Deus, porque o salmista sabe que Deus é a fonte da vida, do poder, da misericórdia e do perdão. Só Deus pode consolar a tristeza, levantar os abatidos, curar os enfermos, libertar os oprimidos e dar vida aos mortos. Só Deus pode enxugar as lágrimas da nossa alma e nos tirar do pó. Primeiro, então, vimos a realidade das tristezas que enfrentamos. Você e eu enfrentamos e enfrentaremos tristezas em nossa vida, assim como o salmista. Segundo, o salmista nos ensina a buscar a Deus em oração, clamando: vivifica-me, fortalece-me, Deus, buscando a Deus em oração, para que haja transformação. Terceiro e último ponto, é necessário o entendimento que Deus restaura, reaviva, perdoa, tira-nos do pó e traz a alegria através e por meio da sua palavra. A palavra de Deus nos revela os princípios e os desejos de Deus. A palavra de Deus nos revela o próprio Deus. Ele age de acordo com a sua santa palavra. O próprio Deus honra a sua palavra. O próprio Deus é fiel às Escrituras, é fiel à sua palavra. Por isso, não devemos orar em desacordo com a sua palavra. A palavra de Deus é um instrumento nas mãos de Deus para a restauração da alma. Vivifica-me, diz o verso 25, vivifica-me segundo a sua palavra. O verso 28, fortalece-me segundo a sua palavra. Hebreus, capítulo 4, a palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz sobre a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. O salmista vivia segundo a palavra de Deus, o salmista orava segundo a palavra de Deus. Fortalece-me segundo a sua palavra, vivifica-me segundo a sua palavra. Irmãos, um filósofo, pensador aí famoso, desde ali antes de Cristo, Platão foi um dos pensadores importantes na história da humanidade. Mas não é provável que as pessoas se reúnam para o estudo diário. Vamos estudar Platão. Alguém já escuta sobre isso? Vamos nos reunir aos domingos para estudar sobre Platão. Não. O grande da palavra de Deus, de seu requerimento e oferecimento, é que se trata de uma questão viva para todos os homens e para todos os tempos. Cristãos, crentes no Senhor, durante a história, se reúnem periodicamente, semanalmente, para estar ali reunidos para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, porque ela transforma, porque ela traz benefícios para a sua vida, porque ela traz a verdade de Deus, porque ela traz a verdade sobre você, e ela traz a verdade sobre a eternidade sem Deus e com Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nos voltamos à sua palavra, a palavra de Deus, com o coração
desejoso de Deus, Ele se volta a nós com a sua graça curadora, restauradora e transformadora, segundo a sua palavra. Nesse trecho aí, segundo a sua palavra, vivifica-me segundo a sua palavra, fortalece-me segundo a sua palavra. Palavra aí abrange a verdade de Deus em qualquer forma, declarada, prometida e mandada. Decretos de Deus, proclamações de Deus, promessas de Deus que Deus declara, segundo a sua palavra, segundo a sua palavra. Irmãos, durante a história e hoje em dia, estão de repente lendo a palavra de Deus, e aí eles são movidos por ela, através do Espírito Santo, e numa situação estão de joelhos, orando, chorando, pedindo perdão a Deus, se consagrando a Deus, dizendo a Deus para usá-los, segundo, às vezes, lendo a palavra de Deus, eles estão dizendo: Deus, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser, onde o Senhor quiser. No começo da minha vida cristã, estudando o panorama do Velho Testamento, no meu quarto, sozinho, eu e a palavra de Deus, lendo ali sobre o Deus Criador, Todo-Poderoso, que abre aquele mar e o povo dele passa a seco, e depois vêm os soldados do Egito, e ele fecha aquele mar e engole todos ali, e mata a todo aquele exército, sem contar várias outras situações. Muitas vezes deixava ali a Bíblia e me ajoelhava chorando, clamando a Deus: é o Senhor que eu quero, o Senhor que está escrito nessa palavra, e me rendia ao Senhor, assim como muitos irmãos têm feito e decidido obedecer, viver segundo a palavra de Deus. Os benefícios das Escrituras, segundo o Salmo 119, um resumo que é dito sobre os benefícios das Escrituras Sagradas, segundo só esse Salmo 119, num comentário ele faz um pequeno resumo e diz alguns benefícios da onde saem todos os outros benefícios. A palavra de Deus, desses benefícios são libertação, luz, vida e estabilidade. Esses são alguns benefícios da palavra de Deus, segundo aqui o Salmo 119. Por exemplo, Salmo 119, 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Ele diz: Senhor, firma os meus passos na sua palavra, para que eu seja liberto de iniquidade, para que a iniquidade não domine. Então eu preciso firmar os meus passos na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, a palavra direciona, mostra os limites que devemos caminhar, para que nós não entremos nessas tristezas por causa da nossa ignorância, da nossa desobediência e da nossa falta de buscar a luz que é a palavra de Deus para a nossa vida. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me. Olha a vida, ela tem vida. Ele pede para restaurar, me traz vida, reaviva a minha alma. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Veja a estabilidade do salmista. Lembra-te, ele diz, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, lembra-te da promessa que fizeste a mim. Quando nós lemos uma promessa do Senhor, nós precisamos confiar nessas promessas e esperar, não ficar vacilando, como você não tem paciência. Não, a palavra de Deus, a promessa de Deus, você tem convicção das promessas de Deus, espera, ele diz, tens feito esperar. O salmista estava estável, porque era tudo segundo a palavra do Senhor. Salmo 119, 50.
O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na angústia, na tristeza, é isto, diz o salmista, é que a tua palavra me vivifica. Vá à palavra do Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, fortalece-me segundo a tua palavra. Quando oramos a Deus e buscamos a sua palavra, o Senhor vem, Ele vem com certeza. Quando oramos a Deus e buscamos a sua palavra, o Senhor vem. E quando o Senhor vem, quando Ele vem, há transformações. Há transformação. Não pode continuar como está. Quando o Senhor se manifesta, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso se manifesta, há transformação. As coisas não continuam como está. Daí, quando o Senhor vem, há transformação. Da idolatria à adoração ao Deus verdadeiro, da mentira à verdade, do egoísmo para o amor ao próximo, da estéril à fértil, da água para o vinho, da morte para a vida, da desesperança para a esperança, da escravidão do Egito para a libertação para Canaã, da solidão para a comunhão, da culpa para o perdão dos pecados em Cristo Jesus, da cruz para a ressurreição, da morte eterna para a vida eterna, do inferno para o céu. Quando o Senhor vem, quando oramos a Deus e o buscamos segundo a sua palavra, Ele vem. E quando Ele vem, há transformação. Há transformação. Então, não se engane, achando que você está buscando a Deus e não há transformação na tua vida. Não se engane. Porque quando Ele vem, se você estiver buscando a Deus, segundo a palavra dEle, Ele vem, disse Ele. É palavra dEle que Ele diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Então, se você está buscando a Deus, segundo a palavra dEle, Ele vem. E quando Ele vem, há transformação. Há transformação. A água não continua como água, ela se transforma em vinho. A estéril não continua estéril, ela se torna fértil. A culpa é perdoada quando você busca Ele, o perdão em Cristo Jesus, a libertação da escravidão do pecado, a vida, a ressurreição, Um texto que eu tenho repetido já frequentemente, mas mesmo assim que eu estou continuando aí a conversar com muitos, e que você precisa saber perfeitamente, quando o Senhor vem para a salvação, há transformação. Então, há transformação do pecado, mas do pecado para a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A graça, Ele vos deu. Você não conquista a salvação. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 9. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, se você acha que você é salvo, essa salvação é pela graça, porque se essa salvação é pela graça realmente, segundo a palavra de Deus, há transformação
porque Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, você não está mais morto em delitos e pecados. Você foi liberto da escravidão do pecado e agora vive para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, despojai-vos dessa vida e vivei para o Senhor Jesus Cristo. Salmo 119, 25. Salmo 119, 28. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Quando encaramos a realidade da tristeza e vamos a Deus em oração, segundo a sua palavra, há transformação. Há transformação. O exemplo de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril. E por ser estéril, a outra a irritava com frequência. Irritava, falando: você não pode ter filhos, você é desprezada por Deus, é isso e aquilo aqui. E é aquela tristeza de Ana por não poder ter filhos e ainda ser desprezada e sendo irritada ali. Diz o texto de 1 Samuel: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ali chorou e orou ao Senhor abundantemente. A tristeza dela, ela se declarava, orava, buscando ao Senhor. Passado ali, Eucana, seu marido, coabitou com Ana, sua mulher, diz o texto, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, meu irmão, tristeza, a realidade da tristeza é fato em nossa vida. Nessa vida, aqui ainda caída em pecado. Mas a palavra de Deus, o salmista, nos ensina a orarmos ao Senhor. Porque Ele é que pode dar vida, Ele que pode consolar, Ele que pode perdoar pecados em Cristo Jesus. Ele que desceu do céu e morreu naquela cruz e recebeu todo o mal, toda a culpa do nosso pecado naquela cruz, para termos o perdão dos nossos pecados e a alegria da salvação. E por isso, no poder do Espírito Santo, a ressurreição de Cristo no terceiro dia. Deus, Pai, aceitando o sacrifício de Jesus em nosso lugar para a salvação. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que nele crê e no que ele fez naquela cruz, tem a vida eterna, tem a vida eterna. O Salmo 119, 76. Eu queria que você fizesse destes salmos de 76 e 77 a sua oração nesta hora. O Salmo 119, 77 nos diz: venha, pois a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. Ore a Deus agora, busque o Senhor que tem a força, a vida, o perdão, a salvação, o consolo, a misericórdia. Busque o Senhor, diz a Ele, como o salmista diz aqui: venha, pois a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Verso 97. Quanto amo a tua lei,
é a minha meditação todo dia. Verso 174, suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. O salmista, que sim, na realidade da sua vida passava por momentos de tristeza, mas a palavra de Deus era o prazer dele, e ele tinha a sua esperança de vida eterna, de salvação, de vida, de consolação, de misericórdia, de perdão, somente em Deus. E a palavra de Deus nos revela que Jesus é quem pode trazer a reconciliação com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, disse Jesus, vem ao Pai a não ser por mim. Faça desse salmo a sua oração, e eu vou ler novamente, em espírito de oração, que venhamos terminar este culto clamando ao Senhor, entendendo as realidades das tristezas que enfrentamos e iremos enfrentar, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque Ele é a fonte da vida e da consolação e do perdão. Segundo tudo, o viver, a salvação, o culto, os sacramentos, tudo segundo a sua palavra. Vivifica-me segundo a sua palavra, fortifica-me segundo a tua palavra. Oremos ao Senhor. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Santo Deus, misericordioso Deus, justo Deus, poderoso Deus, vivifica-nos segundo a tua palavra, Senhor. Fortalece-nos segundo a tua palavra, e salva-nos, Senhor Deus, da condenação eterna, Pai, com a tua santa misericórdia, o seu amor sobre aqueles ainda que necessitam ser vivificados, Pai. Venha com o teu poder regenerador, salvando, trazendo, Pai, a consciência de pecado, a consciência, Senhor Deus, para a salvação somente em Cristo Jesus. E que andemos segundo a sua palavra, a começar por nossa salvação mediante a graça, o favor, o amor, a misericórdia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Imprima, Senhor Deus, essas verdades em nossos corações, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Venha com a tua viva e eficaz palavra em nossas vidas, porque teu é o reino e a glória para sempre. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecido. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.